Então, chamando vocês aqui é para a gente conversar, fazer uma roda de conversa tranquila, né? E falar apresentar o nosso projeto, essa potência do projeto que cada um aqui representa e apresentar nossas perspectivas. Não é, na minha opinião, não é reivindicatório, né? Mas existe uma força, porque a gente tem voz e a gente tem atividade. Beleza, então já que a gente vai iniciar. E na questão da cultura falando, na cidade que exportava tortura, última a dar alforria a seus escravos, cidade de Barão, né? E que a gente sabe muito bem, e nós estamos aqui praticamente ao lado do cemitério aqui, que era, né, dos pretos, dos excluídos, então, nada mais também a gente iniciar uma cantiga, né? A gente fazendo o som do rival. Essa é a introdução de ouro, né? Ô mestre, mestre Salário, mestre Marquinhos e Simone, quando começou a salvaguarda, quando que surgiu a salvaguarda da capoeira, mestre? A salvaguarda da capoeira, ela surge assim que os navios negreiros começam a chegar no Brasil. E aí vem vindo esses longos anos, até chegar o momento em que nós entramos para dentro de uma academia e praticar. Né? Eu venho para dentro, meu pai me leva para dentro de uma academia em 1972. Academia de Capoeira Angola Regional Círculo Fechado. Mestre Juvenil Gripe, mestre Ju. Eu começo a ser uma das pessoas, que depois do meu mestre, a estar buscando a preservar a memória da Era isso que eu ia perguntar agora. E aí entra na questão de organizar a salvaguarda em Campinas, né? Eu entendi muito bem como o mestre falou, essa salvaguarda ela já é cultivada desde quando chegaram as caravelas aqui, que na verdade que é o legado da cultura oralmente sendo passada e sendo preservada, isso, né, mestre? Isso porque o que acontece, assim, o que acontece, não só ver, né, todos que estão aqui, que não falar diretamente para nós. A gente pode perguntar para o mestre, tá? Porque eu não o que acontece? A gente pode Acontece assim, bater um papo, assim. que
às vezes, né, historiadores, a academia, ela quer colocar o tempo acadêmico. E a gente sabe muito bem que quando a gente ouve o toque de um tambor, a gente lembra, né, Mãe África. E a gente lembra que a nossa história não se acabou. Ela é transmitida através do crioulo, que com oralidade se espalhou e o povo mandinga, que somos todos nós, chegou. Então, assim, berço da humanidade, é a África. Façam assim, ó, faça assim, todo mundo está aqui, você que está em casa assistindo também faça assim. Isso, olha assim. Isso, você que está em casa aí assistindo, faça isso aqui também. Agora, olha assim, tira e olhem assim. Vocês estão em casa e vocês estão presentes, vocês enxergam mais assim ou assim? É assim. Então, a gente tem que parar de olhar através dos canudos, né? A universidade olha através de canudo. Ah, você é doutor, você é mestre. Ah, então, e não olha com os olhos que nós olhamos e vivemos. Então, a questão da salvaguarda, ela começa desde aqueles tempos. E que nos foi prometido que se vencêssemos a guerra do Paraguai, no retorno para cá nós teríamos o quê? Nós teríamos aquele burrinho, né? Nós teríamos um arado e nós teríamos um tanto de terra. E não foi nos dado. E fizeram o quê? O grande, que a turma chama de Duque lá, né? Que não fica falando o nome muito desse. Fez o quê? Qual que é a rota mais longa e que tem malária que vai matar nossos? Imagina esses negros que foram lá e venceram uma guerra com pau, porrete e facão. Agora, chegando aqui, imagina o que esses caras vão fazer. E nós prometemos um monte de coisa. A rota mais longa que tiver todo esse tipo de coisa, leva esses negros para passar, que é para morrer um monte. E foi. Então, a gente vem lutando por uma questão de manter viva, que é o chamado salvaguarda da nossa cultura, que nos foi prometido, e que até hoje não houve reparações, e que até hoje não nos deram, e que o Brasil tem essa dívida com a gente. Daí então, voltando, há 10 anos atrás, a gente, Campinas, através da Alessandra Gama, que passou numa disputa, né, escreveu e conseguiu ser aprovado no edital para estar fazendo o quê? Parte de uma equipe nacional para montar a questão de ter um pró-capoeira, onde teve os encontros e eu, mestre Davi, né? Aqui teve o falecido mestre Irandir, teve o mestre Macaco, né? Nós fomos para os encontros, né, nacionais, e daí então vem vindo, a capoeira é reconhecida como patrimônio nacional, então Campinas, através de nós, contribuímos para que tivesse esse reconhecimento nacionalmente. E a gente vem vindo, e dentro do Cangerê, né, que é um encontro que o mestre Davi e a Alessandra Gama, lá no Instituto Embaú, realizava, para trabalhar com a questão do patrimônio, trabalhar com a questão da cultura. A gente lá, e teve um dia lá no encontro, e eu cheguei e falei, olha, a gente precisa criar aqui em Campinas, né, um centro de memória, né, que seria da história da capoeira. E veio essa questão. E aí não vai ser liga, não vai ser nada, federação, não. O que nós somos? Nós somos um coletivo e a gente mantém esse nome de coletivo. Então a gente veio vendo assim, um pouco da história. A gente fez um mapeamento dos grupos de capoeira de Campinas. E a gente conseguiu, através do coletivo da Salvaguarda Capoeira de Campinas, a gente conseguiu
entregar o título a todos, né, os grupos, né, então teve esse mapeamento. Daí depois, como lá na parte de baixo do Caidec tinha o camarim que era do barracão de Lemos, que era o pessoal do balé, eles estavam lá largado, ele falou assim, ó, tem um espaço lá, vocês não querem ocupar? E aí nós vamos para aquele espaço, isso mais ou menos assim, uns 7 anos, mais ou menos. Ao lado da fanfarra ali, né? Na antiga fanfarra. Aonde agora deve ser escritório e refeitório está em DEC. E aí nós ficamos até o final do ano passado. Isso, a questão da pandemia. Vocês ficaram quantos anos lá, mestre? Mais ou menos 7 anos ali. 7 anos mais lá? Mais ou menos ali. Até a INDEC vir e pedir o espaço para vocês. Até a INDEC vir fazer todos os, né? E daí depois, na sequência que acontece, veio todos aqueles coisas, então tivemos reuniões e eles, da INDEC, assumiu o compromisso de acertar aqui, né? Só que eles acertaram antes de conversar com a gente, em vez de já querer fazer a mudança. E a gente colocou, tivemos uma reunião com eles, com o pessoal falou, não, tem algumas coisas aqui assim, e tem que colocar no papel. Oralidade, nós trabalhamos com oralidade. Mas com essa turma aí, você tem que colocar no papel. A história da minha companhia, eu tenho uma companhia de dança chamada Companhia Eclipse. Quantos anos está o Eclipse? A gente completa 20 anos ano que vem, já estamos fazendo já várias ações de comemoração, né? Lançamos um livro agora no começo do ano, já seria o nosso segundo. E próximos meses aí sai o próximo, que é um livro arte, com toda a nossa trajetória, toda a nossa história, documentada, que é exatamente para ficar a nossa salvaguarda, né? Ficar para depois, da onde veio, como se iniciou tudo isso. E para não falar pelo hip hop, eu vou me ater mais à companhia, né? Porque o hip hop já tem uma história, uma construção muito grande, muito potente em Campinas. Inicialmente os b-boys treinavam na estação, na prefeitura. Chegou um dado momento que não era mais interessante para a prefeitura ter o pessoal lá de calça larga, bonezão no espaço. Aí foi retirado esse espaço. Que era o hall ali. Né? Exato. Aí ficou um hiato, teve um momento que não tinha nada, nem lugar nenhum. Que ano foi isso, Kiko? 2000 e pouquinho. Comecinho dos anos 2000. Exato. Aí, até que enfim vieram para a plataforma da Estação Cultura. Mas quem falou para vir na plataforma? Isso foi articulações políticas também, porque o hip hop ele era muito forte nesse momento, né? Aqui na Estação Cultura a gente começou a ter esse contato com a plataforma. A casa do hip hop era lá no fundo, um espaço grande, amplo. Ele foi perdendo espaço, veio parar numa sala, que é a antiga caixa d'água, que é um escritório. Antiga caixa d'água é ótimo. E uma sala multiuso. E com isso, a gente do Eclipse buscou recursos públicos através de editais, pintamos, colocamos espelho, colocamos caixa de som e começamos a movimentar esse espaço da Casa do Hip Hop. Desde quando, Kiko? 2012. 2012. Aproximadamente, talvez um pouquinho antes. Criamos um grupo juvenil, aí criamos um grupo infantil, aí teve várias relações, né, com o grupo LGBT, e aí foi criando outros núcleos que já não eram mais diretamente ligados à família Eclipse. Enfim, hoje nós temos... Tudo isso foi criado como uma cápsula protetora aqui, que é a sala do hip hop. Aqui era o nosso núcleo. Que é aqui nesse pavilhão da qual a gente está hoje aqui, que até hoje funciona esse espaço. Exatamente. Né? Embora pequeno, ele causa tudo isso. E eu percebi que você falou aí de 3 frentes, né? Vocês são da frente pedagógica, vocês dão formação. Exato. Da frente estética, porque tem um grupo estético que viaja e cria espetáculos. E tem a frente de estudo acadêmico, né? Porque você e a Cris, principalmente a Cris... O Eclipse nasceu em 2002, mas antes disso eu tinha passado por outras construções de grupos, de trabalho. Em 2006, é o primeiro prêmio, o primeiro edital que a gente faz do trabalho social, aí que começa um trabalho com crianças. E é uma bola de neve, né? A gente arriscou
mandar um edital para a Copa do Mundo. Foi o único grupo de dança a estar na Copa do Mundo em Recife 2014. É muito bacana, né? É lindo a gente ouvir. A referência do hip hop mundial são mestres brasileiros de capoeira. Tem uma contribuição muito importante. Que estão vivos, né? Que tem todo... E que são chamados de... Olha, o pai, né? Que se fala, né, da dança de rua, né? Sim. Que a gente tem... Os precursores, né? Porque a gente tem na questão da saída, né, do corpo de dança afro, né, da Bahia, que faz essas turnê, e dentro disso leva vários, né, dos mestres de capoeira. Eu vou ficar falando um pouquinho, Simone. Né, Simone também, estudiosa. Assim, sabe por quê? Assim que é importante? Sim. Aqui, né, do coletivo, às vezes parece tanto assim, mas nós temos a nossa presidenta, né, do coletivo, e, né, professora de capoeira, Angola, e aí é legal a gente, né, legal assim, falar, é doutora, né, doutora Sim. também, doctor, e tudo. Trabalha com a psicologia africana. Você é presidenta da Salvaguarda da Capoeira de Campinas, tem toda essa história que o mestre trouxe. Se a gente, esse trabalho que a gente está fazendo é também contar a nossa história enquanto potência e a perspectiva de usar esse espaço, né? Esse legado todo que você traz aí de anos, né, que a galera vem trazendo, ele está aqui, ele tem uma sede aqui nesse lugar, é daqui para o mundo, né? Então, nesse sentido, qual é a perspectiva desse espaço, que esse espaço aqui está dado para nós, né, ocupá-lo com essas potencialidades da qual a gente está falando, essas potências que a gente está falando aqui. Então é legal ouvir, se você quiser falar, fica à vontade, tá? Porque a questão é legal, porque da conquista que a gente teve, que Campinas, né, a gente conseguiu ser a primeira cidade no Brasil, né, diga aí, Simone, você não está falando aí. A primeira cidade do Brasil que aprovou uma lei que a capoeira é patrimônio cultural municipal. Né, a primeira cidade do Brasil que teve uma lei de patrimônio municipal. E aí a capoeira foi o primeiro bem reconhecido, mas tem também samba de bumbo, folia de reis, o jongo, né? E isso foi obra dos movimentos culturais, né, mestre? Esse canjerê que reuniu vários mestres, não só de capoeira, mas de outras culturas. Foi um caldeirão, foi desse caldeirão e muito encabeçado por uma mulher capoeirista, que é a Alessandra Gama, né? Tem todo o apoio dos mestres, mas foi um movimento, a salvaguarda, eu digo assim, que a Salvaguarda Capoeira de Campinas, ela tem uma influência feminina forte. Aí depois aí teve esse levantamento, todos os grupos de Campinas receberam o título, certificado de patrimônio da cidade. Aí fizemos formações abertas, todos os grupos foram convidados, teve bastante gente que participou das nossas formações em políticas públicas de educação, cultura, várias áreas. A Sala da Salvaguarda da Capoeira é para ser um centro de referência municipal e regional também, né? E não deixa de ser nacional e internacional também. Claro, né? claro. Porque, olha, se tem duas culturas negras que dominou o mundo inteiro, foi capoeira e hip hop. Verdade. Capoeira e hip hop está em tudo quanto é lugar que você for no planeta, tem capoeira e hip hop. Quantos grupos tem da Salvaguarda hoje, que fazem parte da Salvaguarda? Todos de Campinas. Quais essas perspectivas de vocês aqui, quando vocês vieram desse espaço aqui? Eu não sei qual foi a sensação de vocês quando falaram que vocês iam sair de lá, né? Deve ter sido um desconforto, porque vocês já estavam instalados lá já fazia um tempo. Quando vocês vieram para cá, o que vocês pensaram, mestre? Tipo assim, aqui é legal, aqui ficou maior, aqui é bacana. Qual a perspectiva de vocês? Depois também, porque eles têm que, né, senão... a gente... Quando nós tivemos o convite para vir para cá, nós ficamos em dúvida do que seria oferecido, né? Fizemos, claro, um debate, uma reunião entre nós,
pois nós tem um ditado, tem um mestre em capoeira, né, já veio a falecer, mestre Pastinha. O mestre Pastinha, o precursor da capoeira Angola, né, o grande mestre. E o mestre Pastinha, já na idade, dava aula no Pelourinho, onde hoje é o Senac, é isso, né? Tem um restaurante em cima, e ele foi convidado a sair para ir ao Forte Santo Antônio. E falaram, olha, vamos reformar isso aqui, e após a reforma você volta da aula. Ele nunca mais voltou. Entendeu? Então nós ficamos receosos de sair do espaço para vir para cá. E eu creio também que fica mais próximo da população para vir aqui, entrar, né, de lá para cá, daqui para lá. Eu creio que foi interessante para nós, sim. Mas o mais interessante é continuar dentro da estação, né? Continuar o trabalho, a luta, porque não é o mestre Marquinhos, não é a nossa presidenta Simone, não é o mestre Salá, o mestre Davi, o mestre Tupé de Macena, tal. É para capoeira, é para cultura. Eu não apresentei, eu sou o mestre Salá, capoeira, sou novo de capoeira, eu comecei capoeira em 88, né? Mas eu sou dos outros mestres, sou menina ainda. E tenho um trabalho com crianças, né? Eu cursei pedagogia, meu trabalho mais forte é com crianças, claro, tem adultos também. Trabalho com crianças em algumas regiões aqui em Campinas, tanto escolas particulares, mas eu tenho um ponto de cultura, né? Que nós lutamos e conseguimos um ponto de cultura na Vila União. E desenvolvo projetos sociais também, juntamente com as leis que nós fomos aprovadas, né? A Lei de Banco e tal, tanto no Bosque Luciano do Vale, né? O Centro Ambiental Luciano do Vale, como na minha associação também. Né? E faz parte também do primeiro? Mestre, eu vou falar, eu também sou conselheiro, né, das culturas populares e tradicionais aqui em Campinas, né? O importante é que a gente está na estação, isso está acontecendo na estação. O prefeito Toninho, o prefeito assassinado, me corrijam se a história que chegou em mim, que a gente conta, né, que eu conto essa história, a gente contou lá na América, lá na Bolívia, a gente contou essa história na Colômbia, que não foi nem eu que contei. O prefeito assassinado, do Toninho, foi o cara que pegou um pé de cabra, a estação estava fechada, ele pegou e quebrou um cadeado, é isso, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Ele quebrou o cadeado, ele falou, aqui vai ser o espaço para a sociedade civil ocupar, né? E acabou, e é isso que acontece, a gente está reunido aqui com os coletivos que ocupam esse espaço, e agora, por um acaso, por vocês terem saído de lá, nós estamos dentro deste pavilhão. Então, tipo assim, essa sala aqui, essa sala de teatro aqui, chama-se Sala dos Toninhos, porque a gente já conhecia, a gente já trabalhou com mestre, a gente já conhecia de oralidade, já conhecia de trazer esse legado, de salvaguardar, como o mestre bem disse. Eu lembrei muito disso aí, que a gente colocou o nome dessa sala aqui justamente para reverenciar e trazer a memória e o ideário também, né, pelo menos um recorte do ideário do Toninho, o prefeito assassinado, do escravizado Toninho que ouviu o boi falar, né, mestre, que a gente conta essa história aí, e a gente tem isso como metáfora, né, a comunidade da cultura negra aqui de Campinas tem a história do Toninho como metáfora para, né, o cara que está na avenida lá, do lado do Barão Geraldo, ouviu o boi falar, tem toda uma questão, até uma questão sindical, né, que já ouvi sindicalista, não, isso quer dizer coisa sindical, porque ele não era para trabalhar, foi uma questão tal, enfim, tem toda essa questão. E o outro Toninho, o outro Toninho que a gente agregou também o nome para trazer a memória, para conversar, a gente quer, a partir do ano que vem, que a gente está dando uma mudada aqui, a gente quer contar essa história ali, fazer um painel e deixar fixo essa história ali. O que significa a Sala dos Toninhos? Para significar para as pessoas que chegam aqui. E o outro é o maestro Carlos Gomes, né? O cara que foi renegado na cidade, que fez sucesso, enfim, que é um exemplo, que era filho de escravizado, de preto com índio, e a cidade, de uma certa forma, esconde isso, a elite da cidade. Enfim, esse legado é interessante, a gente está conversando aqui, na verdade, numa conversa que surgiu, por isso que eu perguntei, né, perguntei você, há quase 20 anos atrás, que era a época que esse espaço, inclusive, foi aberto. Vocês, talvez, tenham sido o primeiro coletivo que se formou aqui dentro, né? Eu gostaria, assim, de contribuir, né, acho que perto dessa galera que está aqui, a gente é humilde, né, já tem a humildade de saber pelo trabalho, o tamanho. A Central do Rock, em 2009, né, 2009, dia 13 de julho de 2009, que é o Dia Internacional do Rock, a gente fundou uma associação em Campinas que visava, a gente tinha um grande problema. Anos 90 e anos 2000, o rock era legal, lotava, onde tinha um bairro com uma garagem aberta, um moleque com uma guitarra, lotava de gente e tal. E toda essa questão da digitalização, essa facilidade para algumas coisas, virou um pouco a cabeça da molecada.
a não produzirem coisas e sim se consumirem, né? E a gente, molecada ali, preocupado, falou assim, cara, a gente tem uma cidade muito rica culturalmente, né? Vários espaços culturais, concha acústica, estação cultura, praças e tal, e não rola das bandas ocuparem esse espaço, né? E querendo ou não, muitas pessoas acham que o rock ele é coisa de elite, mas o rock ele não é coisa de elite, o rock ele é marginalizado, né? E principalmente por ser uma música de protesto também, assim como o rap, né? Então a gente tem um evento que chama Carna Rock, que é um evento que a gente faz todo ano no carnaval, onde chegaram e falaram assim, não, eu ouvi assim acho que você estava na reunião, que até o comandante da Guarda Municipal na época falou, virou e falou assim, se vocês não estão contentes com a cidade, vai tocar em outra cidade, numa reunião na frente do secretário, na frente da opinião pública, assim, e foi quando aquilo lá deu mais força para nós, para crescer, né? E a gente falou, não, agora a gente vai ocupar de verdade e com força os espaços, né? Então a gente começou a ir para o embate, onde a gente conseguiu aprovar, a Central do Rock articulou uma lei municipal de entrar para o calendário da cidade, o Carna Rock. Nesse mesmo ano que a gente conseguiu essa lei, era quando não iam deixar a gente fazer o Carna Rock, a gente fizesse o Carna Rock antes do Carnaval ou depois do Carnaval. Eu falei, não tem mais graça, é Carnaval. A gente criou uma campanha que chama Eu Apoio o Rock Autoral, que foi formalizada essa campanha aqui com um evento na Sala dos Toninhos, foi quando a gente lançou essa campanha. Essa campanha ela tem o intuito do quê? Valorizar aquilo que é feito. Por quê? Como foi falar de Carlos Gomes, Campinas é uma cidade muito traiçoeira com a cultura. Carlos Gomes é um grande maestro, né? Filho de índio com escravo, que era daqui e ninguém dava valor para o cara. Nunca deram valor para ele. Ele precisou sair do país para fazer sucesso e para ser reconhecido. Ele foi morrer em Belém. Quando ele volta para o Brasil, ele vai para Belém. E ele fala que aqui não era a terra dele. E depois ele morto lá, mesmo assim os caras vão lá e enterram ele no meio de uma praça. Então eu acho que isso aí é uma coisa que eu sou espírita, eu acredito que o espírito deve ter ficado muito perturbado com essa situação, né? Para nós hoje, quando a gente começou a fazer parte, né, da usina geradora... Isso que eu ia falar, aí vocês chegaram aqui um ano e meio antes de começar a pandemia, fizeram um monte de atividade, o que você pensa hoje? Então, aí a gente veio para cá para uma grande situação, né? A Estação Cultura era muito legal, os eventos muito bacanas, lota a Estação Cultura, mas a gente começou a ver que ali a gente lutava, ficava brigando por data, por isso, para aquele outro, brigava muito com iniciativa privada para que patrocinava alguns eventos e aí botava ali na mesa a quantidade. Então a gente teve essa situação de vir para cá, né? E acho que quando a gente botou a primeira vez o pé aqui, a gente olhou que era um lugar onde tinha outras pessoas com os mesmos objetivos nossos e com a mesma arma que era a cultura. Então a gente se viu entrando para um esquadrão ali, né? Agora a Central do Rock está num lugar que é a cara dela. Dá um sentido de pertencimento. E a nossa ideia, esse espaço aqui, já está no nosso coração, entendeu? É uma arma que cada um tem aqui, que é a cultura na mão, que a gente vai lutar com unhas e dentes para esse espaço ficar na nossa mão. Então isso aqui é a nossa casa. A gente somos uma família aqui. E como uma família, nem todo irmão é igual. Mesmo que seja filho do mesmo pai e da mesma mãe, tem as diferenças. E aqui somos todos irmãos, cada um com a sua particularidade, com o seu objetivo, mas com um objetivo comum, que é desse espaço. E entender-se enquanto rede, na prática, na prática cotidiana, é isso. Quantas vezes, Júnior, Carlos, a gente não fez aqui em outros lugares também, inclusive lá na sede de vocês, mais do que programa ao vivo, programa de auditório, cara. A gente se deu esse direito e liberdade, mestre, de fazer aqui programa de auditório. O mestre já participou de um ou outro, né, mestre? A gente fez também na Tainã. Sim. Né? Ali do outro lado, tipo, de trazer uma tecnologia, de trazer e a gente falar por nós mesmos, isso é uma coisa que a gente pretende voltar a fazer, inclusive, que a gente nunca deixou de fazer. E a gente ia fazer o nosso aqui, né? Como que se dá isso? Só por causa da questão de rede. A gente não conseguiria fazer alugando equipamento, trazendo, só com parceria. Existe um espaço, existe câmera, existe não sei o que, existe vontade, existe desejo, profissionais. Existem as atividades que nós implementamos, as temporadas teatrais que nós cuidamos, mas principalmente aqui existem atividades de outros sonhos, que vêm de outros sonhos.
Que é isso que eu estou falando, tipo assim, a gente precisa aprender a ter, entre aspas, uma certa soberba e nos reconhecermos enquanto agentes de coisas nobres. A gente falou da música preta. É preciso falar para toda molecada preta que quase toda música boa desse mundo vem da cultura negra. Então é preciso, é que a gente está falando, para ele afirmar, não, aí, opa, que massa, ter essa autoestima, né? Esse espaço aqui, a gente trabalha a autoestima. Vocês trabalham a autoestima da galera, a autoestima, tipo assim, porque é um espaço para produtores. Produtores e artistas se fazem dentro desse espaço que a gente chama, que é um nome pomposo, mas ele se traduz bem, é uma rede usina geradora de cultura. Rede por quê? Porque rede, tem vocês, e tem pessoas desconhecidas que podem aparecer e falar, eu quero implementar um projeto aí dentro, como a galera do LGBT já colou, a galera, as manas, a questão de gênero já colou, não está colando mais não, é orgânico, vai colar, outras sempre vão colar, cursinho de periferia que é feito aqui, sim, são espaços para realizar sonhos. O que nós fazemos, cultura viva sai daqui, né? Exato, cultura viva. Então, e entre outras coisas, hoje tem um núcleo de cinema experimental aqui, tem um coletivo de comunicação socializando saberes, comunicadores populares que colocam aqui e realizam seus sonhos. E os seus sonhos sempre estão sempre estão atrelados a sonhos de outras terceiros, quartas e quintas pessoas, né? Então o Flávio e a Raquel, quando vieram com o soundcista aqui, é realizar a vocação e o sonho deles, mas que realiza o sonho de um monte de gente, inclusive econômico. Acho que não paga a vida de nenhuma das pessoas que vem trabalhar aqui com vocês, mas que faz parte de uma receita econômica, até quero que você fale isso. Eu até passo na palavra para você deixar o João por último, porque o João está bem calminho ali. Eu quero também que o Rafael fala também, porque o Rafael é um cara que colou também, cultura popular e que veio da academia também, de uma certa forma, encontrou esse espaço aqui também como um espaço também que ele possa atuar. Eu queria que você falasse também, Flávio, da experiência de vocês, ou como vocês colaram aqui, essa experiência de economia criativa, de sucesso que vocês trazem aqui, o que acontece, o que movimenta isso, né? Cultura periférica, de peso, pá. Fica à vontade, querido. Então, aqui, né, a minha esposa Raquel, né, que está no Sound System, fundou o Sound System comigo, era aqui de Campinas, mas eu sou de São Paulo, né? E aí já vem dessa experiência da cultura Sound System e tal, lá em São Paulo, lá, né? O Sound System, ele se presta a ser como uma rádio itinerante, né? Isso vem lá da Jamaica, o surgimento do Sound System, surge isso como uma rádio itinerante para dar voz às pessoas pretas e tal, e também com esse objetivo, né, de fazer economia e tal, porque os jamaicanos que vieram isso, saíam da Jamaica para trabalhar nos Estados Unidos no tempo de colheita, né? E aí lá tiveram um contato com as comunidades negras lá, que eram as pessoas que trabalhavam nessas colheitas, nessas festas, né? Do blues, do rhythm and blues, de jazz, nos bairros negros. Eles começaram a comprar discos, comprar equipamento, voltavam para a Jamaica e começavam a fazer festas tocando essas músicas, né? Então a gente tenta trazer isso, esses caminhos que o Sound System percorreu, trazer isso para cá. A gente começa, né, em 2013, a gente começa a fazer pequenos eventos aqui na cidade, nas periferias, no DIC, né, lá na Vila Formosa, São Gabriel, onde a gente mora. E aí a gente fez algumas, conseguiu, né, a gente não tinha nossos equipamentos de som e tal, tinha discos e tal, mas não tinha, né, o que é o principal do Sound System físico, que é a parede de som, né, a coisa do grave e tal, as potências das caixas. A gente consegue fazer algumas edições aqui na Estação Cultura, na plataforma, né, trazendo equipes de fora e tal, Quilombo Hi-Fi de São Paulo, passou aqui com a gente, passou lá na Praça Carlos Gomes, né, no Praça Sucão. E aí, depois de uma mudança nessa administração da estação, a gente começa a enfrentar dificuldade para fazer esses eventos na plataforma, né? E aí, então a gente começa a se espalhar pela cidade, em clubes, fazendo festas nossas, né? Os meninos que é do Eclipse passou nas nossas festas, como a Basement desse hall que a gente fazia no Clube Orion, aqui do lado do Sesc Campinas. Eles eram grupos, né? Os grupos que dançavam lá nos nossos eventos, se apresentavam lá. As meninas que participavam disso formaram um grupo de dança para o dance hall, que é, né, um gênero dentro da cultura Sound System e tal. E em 2016 a gente faz uma ocupação, né, quando cancela a virada cultural da cidade, junto com o Nino, com o pessoal da Central do Rock, vários núcleos e tal da cidade.
de dança, da capoeira, lá na Praça Arautos da Paz, né, como uma ocupação popular. Isso foi muito importante da universidade, porque gerou uma independência que há muito tempo não tinha. A sociedade deles, foram diversas frentes se reunir para produzir um evento, um festival junto assim, né, passando por cima do poder público que tinha suas verbas e que estavam cancelando, né, a virada cultural tal, com essa verba para investir isso e deslocar isso para outros lugares. E aí, a partir disso, a gente conseguiu uma articulação pela cidade, né, e circular na cidade, com essa ideia de produzir nos eventos, de produzir autonomia e trazer esses outros núcleos para junto da cultura salticista, né? E mostrar isso, porque como aqui não era uma coisa de conhecimento da cultura salticista e do reggae music em si, porque todo mundo pensa no reggae music com a visão distorcida da ideia hippie, né? Que foi misturado a ideia hippie e tal. Então a gente começou a mostrar isso para as pessoas, outras pessoas começaram a se interessar, comprar discos, se aproximar da gente, cantar com a gente, se interessar pela coisa da moda que está junto com o Sound System. E a gente começa a fazer esse papel de mostrar que os criadores do hip hop, o DJ Quest e a irmã dele, Cindy Campbell, eles são jamaicanos que saíram da Jamaica, viam o Sound System das ruas da Jamaica criança, mudaram para o Nova York, né, para o Bronx, e lá na primeira festa que gerou foi a origem do hip hop, era um espelho do que acontecia nas ruas da Jamaica com o Sound System. A gente passou a ser uma referência dentro da Unicamp, né, amplificar eventos de pessoas de periferia que estão dentro da Unicamp fazendo seus estudos tal, de cultura negra. A gente começou a amplificar essas festas, né, com o nosso Sound System e tal, dentro da Unicamp. E aí a gente começa a dar essa visão de independência, né, de autonomia e como isso gerar renda para quem está vindo com a gente, né, na nossa equipe de som. Então, isso que eu ia falar. Ainda, né, na nossa cultura Sound System tá no Brasil, que está maior hoje, o Brasil está maior na capital, né, de São Paulo, mas praticamente são todas as pessoas, equipes tal de periferia, e essas pessoas não conseguem se sustentar com esse trabalho de Sound System. Então as pessoas juntam dinheiro dos seus trabalhos e tal, para montar seus equipamentos, montar suas caixas, comprar seus equipamentos, comprar seus discos, os livros de referência e tal. Então a gente tentando ir ao contrário disso, né? A gente fazendo que o Sound System, os eventos, essa cultura gere a renda para ele se manter e que se pague o trabalho de quem está com a gente, já que não seja o mesmo que não possa possibilitar ainda ser a ocupação principal, viver disso, economicamente falando, mas que cada vez que trabalha com a gente, recebe seu dinheiro. Vocês vieram para cá, assim, antes do começo da pandemia, que foi 2020, né? Março de 2020, né? Vocês estavam já 2 anos aqui com atividade ininterrupta todo mês, né? Com atividade trazendo de 500 a 600 pessoas uma vez por mês, nessa pegada que é um combo do Sound System. Qual é o combo daqui? Que é assim, é econômico? O que é? O que gira aqui? Aqui na Sala dos Soninhos, na área outdoor. Aqui justamente tem uma virada muito grande nessa né, coisa de trazer essa cultura para cá, porque aqui a questão de estar junto de núcleos que trabalham próximo do que a gente faz possibilitou a gente conseguir manter gerar essa autonomia, que em outros lugares, às vezes, você ocupar uma praça, você não pode fazer a venda, tal, você não pode ocupar sem pagar as taxas para a INDEC. Aqui a gente consegue fazer essa ocupação através dos núcleos que já estão aqui, como os núcleos das meninas da dança, através como pessoas como o Mano Tim, né, que é da Casa do Hip Hop e tal, fundação aí dentro do Hip Hop de Campinas. Que está agendado o rolê dele aqui, começo de dezembro. E que vende seus produtos tal, né, dentro do nosso evento. Fizemos edições especiais com convidados deles e tal. Então isso começou aqui, né, possibilitou o que a gente conseguir fazer espalhado, cada elemento que a gente conseguir fazer
dependendo do lugar que a gente vai, só conseguia fazer 1, 2, 3 elementos tal, aqui a gente consegue fazer todos, que é gerar renda, trazer as pessoas para se reconhecerem, se enxergarem, estar entre os seus, dar espaço para os outros, fazer essa renda, vendas, e mostrar para outros grupos da cidade, outras culturas da cidade, que se a gente está nessa rede, consegue estar junto, com pessoas, se juntar, né, com grupos que estão próximos da gente, a gente tem essa possibilidade de gerar o que a gente precisa para ter nosso trabalho reconhecido e pago, né? Todas as pessoas que trabalham com a gente, geralmente uma média de 15 a 20 pessoas que trabalham por cada edição. O Sound se funcionar aqui, para trazer 500, 600 pessoas, 15 pessoas estão trampando. 15, 20 pessoas estão envolvidas e cada uma dessas datas, dessas produções, e todas essas pessoas, elas recebem seus trabalhos, sua diária. Se ela veio trabalhar aqui comigo no dia anterior para fazer a limpeza tal do espaço, para montar alguma coisa, para fazer uma instalação elétrica, ela recebe todos os dias que ela trabalhar, cada tal que ela trabalhar. E fora o cara do caminhão, ou tá incluso? Transporte, carreto, tá incluso. O carreto, queimou a caixa, o cara vai ganhar uma graninha para arrumar a caixa que queima, e os comércios que vêm, né? Porque tem artesanato, tem roupa e tem comida. Os caras movimentam uma economia solidária e criativa aqui no espaço. Que a gente já tentou implementar isso meio acanhadamente com o teatro, um pouco, né, com os eventos de festa, eventos pequenos assim, que a gente fazia. Isso é um exemplo, cara, só isso aí é um exemplo de economia da qual a gente deve se inspirar até para os nossos, né, futuros. Quando a gente tiver esse espaço limpo aqui dentro, ó, que a gente está fazendo esse vídeo para isso, quando a gente tiver esse espaço limpo aqui dentro e deixar de ser depósito, porque está virando um depósito aqui, está virando um depósito, quando ele deixar de ser depósito, é isso que a gente vai começar a pensar. Como é que é a sustentabilidade? Isso a médio prazo, né, mestre? A médio prazo que eu digo é daqui a um ano, no ano que vem. Quando esse espaço estiver limpo, então a gente pode começar a pensar como é que os eventos de vocês, que estão no projeto de vocês, como é que eles se organizam num espaço desse. Por enquanto vocês têm um espaço lá e tem esse aqui também, você está à disposição, mas como é que se organiza ali dentro? Aqui, por exemplo, uma coisa que na época que eu fazia, né, que eu tinha minha barraca na Feira Hippie, né, para quem não sabe, eu tive barraca na Feira Hippie quando eu era no Largo do Rosário, né, então começou daqui, então teve um tempo que aquela questão de, olha, sai daqui para a gente reformar, sai daqui para a gente, e aí eles usam uma coisa assim, está num lugar, a primeira coisa que ele destrói, quando nós estávamos na Praça Carlos Gomes, destrói o banheiro, aí vai lá para cima, então assim, voltando aqui, esse espaço, quando eu pensei, seria lá no Barracão de Lemos, aonde a feira de artesanato, a feira hippie seria permanente aqui dentro e se criaria as lojinhas, né, o box, né, seria na frente a loja e outro espaço para o artesão fazer uma oficina. Então a pessoa teria na frente uma lojinha de exposição e na parte de trás teria sua oficina de confecção. Então, uma das coisas que poderia ser, e eu falei assim, que faria toda uma ligação com os comércios e deixaria no aeroporto os flyers, negócio tudo, e na estação rodoviária, né, tudo assim. O porquê? Né? Porque daí atrairia as pessoas, vamos para lá, está aqui, é o central, as pessoas via, passavam nessa feira, conversava ali, via, comprava se tivesse que comprar, né? E tudo isso. Então, nesse espaço aqui, se a gente criar uma feira, onde, e aí a gente nós temos, né, que nós produzimos nossos instrumentos nessas, né, eu fui a primeira pessoa a vender a roupa de motivo afro aqui em Campinas, né, na Feira Hippie. A existência aqui da Sala dos Toninhos é uma coisa que movimenta muita coisa na cidade e que os caminhos para essas movimentações de autonomia, elas podem partir daqui, de todas essas frentes. Tá? Eu vou falar rapidinho, juro que vai ser rapidão.
e também já vou precisar sair. Bom, eu cheguei aqui nesse espaço em 2014, junto com um grupo de teatro, que eu não faço mais parte, o grupo se foi e eu continuo aqui fazendo parte do coletivo. Cheguei aqui, não conhecia a EV, não conhecia ninguém. O primeiro dia que eu vim aqui, a galera tava pintando, já catei um pincel. Opa, tudo bem? Prazer, Rafael. Vamos lá, vamos pintar. Então, eu sou uma pessoa bem da função, da ação. Esse espaço me conquistou desde a primeira vez que eu cheguei aqui, sem conhecer ninguém, todo mundo já me acolhendo. Não, pá, vamos pintar ali, faz isso, precisa fazer isso. Conheci a galera, né, virou família e desde então estamos aqui lutando pela perseverança e existência desse espaço, né? Tivemos 3 anos muito frutíferos aqui, que foi 2015, 16 e 17, que foram esses 3 anos que a gente deu aulas de teatro aqui nesse espaço, mas também na Estação Cultura. Quantos alunos? 2016 tivemos 1.600 inscritos. E alunos na prática, 600? Aprovamos 300, Isso. Aí a galera foi saindo, acabou ficando uns 80, assim, né? Mas um núcleo aí, 2016, estavam uns 10 professores de teatro, mais ou menos, né? Não era sozinho eu, claro, né? Impossível. Mas tinha mais, né, outros núcleos de professores e artistas de teatro participando daquele momento. Então esses 3 anos foram anos muito frutíferos, assim, que a gente fez muitas temporadas de teatro. Eu fui uma das pessoas que agiu prontamente para que essas temporadas acontecessem, de organizar com os grupos, né, fazer lavar banheiro, vir pendurar refletor, operar, né, para os grupos que vêm, enfim, fazer a recepção dos grupos, ficar até depois, né? Eu sempre fui bem essa função que o EV tem também, né, de o chaveiro, né, meio que o zeladorzão, né, que não faz tudão. O homem das chaves. Exato. Também sempre me enquadrei um pouco nesse lugar aqui, né, no coletivo. E desde então estou um pouco parado com o lance do teatro aqui, não consegui voltar antes, tal. Ano que vem, se tudo der certo, eu pretendo abrir uma turma de teatro aqui para a gente voltar a movimentar um pouco mais. Esse ano eu também faço parte do Maracatucá, né, um grupo de maracatu daqui de Campinas. Esse ano eu estou dando oficinas de maracatu aqui às terças e quintas-feiras à noite. Então eu comecei tem 1 mês mais ou menos e vai até o final do ano também. Então estou ocupando esse espaço com maracatu esse ano. Vou até o final do ano, provavelmente ano que vem, se der tudo certo, abro uma nova oficina de maracatu também. Mas é isso, eu tenho um carinho, um amor, uma paixão por esse espaço já de muitos anos, desde que cheguei. Então eu tenho essa vontade de ver esse lugar prosperar, de ver esse lugar cheio, esse lugar movimentado culturalmente. Então eu já vim aqui pintar 3 vezes esse espaço, já vim inúmeras vezes fazer mutirão. Aí eles chegaram vindo da academia. Estavam recém-formados na Unicamp. Então isso pra gente foi um ganho, assim, uma sacação, tipo assim, aí começou uma relação mais... E esse espaço, ele traz a periferia para o centro, esse espaço, a estação, né? A estação inteira. Ela traz a periferia para o centro e faz com que a periferia faça o seu centro aqui e o centro vira uma periferia. A gente usava essa frase, que eu não sei de quem que o Marcelo usava muito essa frase, né? O centro na periferia, a periferia é o centro é a periferia. A gente está falando sobre isso, né? Quem frequenta esse espaço aqui? Quem que transforma esse espaço, a estação inteira, num espaço democrático? É a gente da sociedade civil que acaba, e é a praia de Campinas, né? Os eventos que acontecem aqui, boa parte dele da cultura afro-campineira que traz deles aqui, e tem outros profissionais também que colam, porque também é um espaço democrático. Quando eu comecei a fazer o trabalho aqui na estação, que eu comecei em 2014, eu estava fazendo um trabalho no Cândido, que é um hospital psiquiátrico, eu fiquei lá 15 anos, e é trabalhado com o que não tem mais lugar na sociedade, certo? O pessoal foi mandado para o Cândido porque ele foi retirado da sociedade e foi colocado lá. Em 2013, 12,
segundo o Carlos, eu fui mandado embora do Cândido, eu não marquei a data. E aí eu fiquei vagando em Campinas e comecei a vir para a estação, né? A SESC estava na coordenação da estação e eu, porque já tinha o MAN de Campinas, tinha vindo para a estação, tinha ocupado uma boa parte da estação, e aí depois deu um problema e tal, e eu tinha vindo com esse povo para a estação, que é Dimas Garcia, Marcos Garcia, o Perina já não estava vivo, mas estava dentro desse bojo e que representa as artes visuais e que é a elite, né? E eu estava nesse bolo, acompanhando o processo, né, do lugar de um museu em Campinas. Esse museu não ficou na estação por várias razões, né? E eu comecei eu acabei ficando e comecei a me envolver com o trabalho da estação. Trouxe uma exposição para cá, né, que foi a exposição das caixas, né, que foi com o Álvaro Azanque e o Nelson Pinto, que o projeto era deles e eu trouxe para a estação. E aí eu comecei a montar a exposição, a SESC me convidou, né, eu não tinha noção do projeto do Nina e nem da usina. Tá? Eu comecei nesse sentido de comecei a montar a exposição mesmo. E aí foi indo, chegou uma época que a SESC falou de fazer uma oficina de arte na estação. Tá? E aí eu fiz pela prefeitura essa oficina, a usina e o Nina que montaram o projeto. Essa oficina foi uma oficina de 90 horas, tá? Eu fiz de manhã e fiz à noite. E foi aberto também para a saúde mental. Desde 2014 você faz pelo menos uma vez por mês, né, João? Mais ou menos a cada 40 dias, uma exposição de um artista ou de mais artistas diferentes. Todo mês. O Marcelo brigava comigo porque ele achava que eu era viciado em exposição. Mas como eu tenho muito contato com os artistas, eu comecei a puxar o pessoal para a estação, né? E na ideia de fazer uma provocação, porque a sala da estação são duas salas, que são as salinhas 8, aí são salas pequenas, elas não têm luz própria, não tem nada. Então você chamar um artista para expor num espaço que, entre aspas, não tem condições, o pessoal ficava muito bravo, né? Mas era uma maneira também de cobrar da prefeitura uma melhoria para esse espaço. Mas o trabalho também era coletivo. E o artista plástico, tem muito artista plástico que não tem o Marcelo, o Edver, a gente sempre conversava, o Neander, a gente sempre conversava sobre isso. E o artista plástico, ele quer tudo pronto, ele não põe a mão na massa. E tanto é que ele tem curador, ele tem não sei o quê, ele não põe, não é o cara que nem o pessoal do teatro que varre o seu espaço, que monta o seu espaço, né? Tem alguns coletivos de artes plásticas que fazem isso, mas eu conheço um pouco. O João sente uma necessidade de integrar o que ele faz lá e que às vezes com as atividades aqui de uma certa forma, né, público, né? Dialogar mais com lá, né, João? O que faz lá e o que faz aqui, né? Então plugar essas atividades e trazer as atividades para cá. Um desses desenhos tem a ver com o mestre falou anteriormente e tem a ver com o que você estava falando também, que antes da pandemia, a gente estava marcado aqui esse espaço já estava sendo limpo, na verdade, assim, foi limpo mais ainda depois, e a gente já tinha feito uma outra atividade aqui, né? Aí tinha uma ideia de fazer com o ET, ele trazer aquela feira de vinil nacional que ele faz, que chama a gente, que ele não queria fazer mais da plataforma que aqui comportaria. O que a gente ia fazer? Um combo da Feira do Vinil. O camarada, que eu esqueço o nome dele agora, me desculpa, parceiro de vocês lá, que agora é camarada meu também, que é o rapaz que o agrônomo, o Alexandre, que planta. O cara que fazia ele tem uma equipe, tem uma galera que está com ele, alguns voluntariados, gente que conversa a respeito de plantas, de horta urbana, horta. Ele tem essa tecnologia, é um agrônomo e conhece movimentos sociais, enfim, da militância. Ele quer trazer aqui esse projeto aqui para sábado de manhã.
vender tanto o alimento orgânico, como falar sobre plantio e quer plantar algumas coisas aqui. O Mecena começou, eu comentei com o Mecena outro dia, uma cena outro dia a respeito disso. Está dentro desse futuro combo que a gente pode criar, que entra a arte plástica, que entraria, lembra, João? João, vamos fazer então aqui um espaço para pintura ou para venda de coisa, e criar esse costume de sábado de manhã ou domingo de manhã, criar esse costume, convivência agora com vocês a capoeira, com as vivências de capoeira, de acordo com, lógico, a agenda de todo mundo, uma agenda que a gente possa combinar. Agora, Raquel, por favor, Raquelzinha. Vou falar rapidinho, pode liberar. Fala o que você quiser. Além do Rufinec, né, eu faço parte do Sarau das Manas, que é um sarau dedicado às mulheres para que elas mostrem suas artes. E aí a gente sempre fazia na praça, e mesmo com a atualização, a guarda chegava, falava para baixar o som, tinha que terminar, né, era aquele modus operandi que a gente conhece. E aí, como eu fazia aqui com o Rufinec, eu falei para as meninas, vamos tentar fazer lá na sala dos Toninhos. E aí a gente fez uma edição aqui dentro, aqui na área externa, e foi um espaço onde a gente teve a oportunidade de fazer o sarau mais tranquilo e a oportunidade também de fazer um comércio para que a gente consiga pagar pelo menos o transporte das meninas, né, que vêm fazer parte do sarau. Tem muitas meninas que vêm de outra cidade, que vêm aqui para mostrar a sua arte, né, então a Sala dos Toninhos, a usina geradora, esse espaço é um espaço de uma potência multicultural importantíssima para a cidade de Campinas, né? E parece que as autoridades não estão vendo essa importância que esse espaço tem, e é um espaço que tem que ser valorizado, cuidado, oficializado, porque tem mestres e professores de grande importância para a cidade de Campinas aqui dentro, e esse espaço tem sim que ser valorizado muito e tem que ser olhado. E com o Rufinec também aqui, é a casa do Rufinec, né, onde a gente teve a oportunidade de fazer o que a gente sonhou em fazer, de mostrar realmente a cultura na sua integralidade, o que é o Sound System, né, que é uma cultura preta, periférica, né, que, como o Fábio falou, normalmente não é bem vista, né? E tem essa coisa das caixas também, que é o som muito alto, e aí a galera não gosta, né? Então, aqui é um espaço onde nos acolheu, né? Que deu a oportunidade da gente fazer o que a gente gosta, de conhecer, né? De estar junto com o mestre, com professores, o Daniel, né? O EV. Então, é um espaço que agrega muito valor cultural para a cidade de Campinas, e tem que, né, a gente tem que lutar para que ele vá para frente cada vez mais, porque percebe que tem pessoas aqui de grande importância para a cidade de Campinas que, ao longo do tempo, ao invés de ter mais espaço, vai perdendo, né? Então, eu não entendo essa dinâmica, mas é por causa disso, que são culturas, né, periféricas, de rua, né? Não é uma... máximo respeito à orquestra sinfônica, à cultura erudita, mas é mais bem vista pelas autoridades, que pode fazer lá na concha acústica, pode fazer no taquaral, e aí essas culturas mais periféricas vão ficando além. É território nessa forma, é um território, né? É isso. A gente precisa conhecer como se ocupa a cidade, as leis que possibilitam isso, para a gente achar essas brechas e sair por cima. Lindo isso aí, é isso. Parabéns. É isso. É isso. Tem um ditado que diz assim, conhecimento gera conhecimento. É muito importante. É muito bom, né? Já estamos com um instrumento aqui, berimbau, né? É um instrumento que tem mais de 5.000 anos. E nas pirâmides, no Egito, tem essa pintura lá. E a uma vez fala de harpa, né? A da harpa vai pegar a Europa novamente. E só que nós temos as nossas... E foi tudo inspirado nesses instrumentos.
nossas artes musicais africanas, né? E aí assim, né, a gente vai se embora. Um jogo de tem muito perder, jogando com amor e com muito prazer. Eu sou o quê? A capoeira de amor. Meu nome é, olha lá, a capoeira de amor. Eu sou um velho escravo pela liberdade, sou dessa da zebra, língua é verdade. Sou um velho escravo pela liberdade, sou dessa da zebra, língua é verdade. Obrigado, viu, mestre? Prazer, viu? Tudo bem, eu agradeço. Prazer. Muito conhecimento, bom te ver. Manda um abração para o Rules. Vamos sim. Tá bem? Tchau. Falou, mestre. Obrigado, meu querido. Tudo de bom para você, viu? Parabéns, cara. Gostei muito da sua camisa, meu querido. Olha, eu tô aqui, ó, quase arrancando seu corpo. Eu tô quase tirando aqui da banda aqui. Olha que camisa bonita, rapaz. Ó, se você tentar, você vai tirar fácil dele, viu? Eu acho que ele não vai resistir Não vai resistir muito tempo, não. Brava é ela, ele não, ele é mansinho. É tipo assim, paga bem, conversamos. Bonita essa camiseta. Você sabe que isso aqui, você sabe que isso aqui. Ah, legal. Ô, João, obrigado, viu, João? Você pode contar comigo. Obrigado. O São João lá tá fazendo. Tchau, querido. Manda um abração para Rules. Aí ela tá fazendo a música. E aí a gente tava no Royal e aí tava Ele mora perto da casa de Lumumba. Uma cidade antes. E aí tinha vários Foi a primeira cidade no estado lá e tal. da libertação dos escravos. Ela foi construída pelos escravos. Porque essa aqui e eu tava Então, foi tudo ligado.